Caríssimos irmãos e irmãs, em nosso Senhor Jesus Cristo, nesta derradeira semana do ano litúrgico, nós temos ouvido o capítulo 21 do Evangelho de São Lucas, que tem uma linguagem apocalíptica, em que Jesus vai descrevendo o fim dos tempos. Por isso temos ouvido na linguagem do Senhor narrativas sobre muitas catástrofes, acontecimentos cósmicos, sinais que se manifestam no sol e na lua, nas estrelas, no firmamento, no mar. E hoje, dentre todo esse discurso, ele nos faz finalmente um convite. Olhai a figueira e todas as árvores. A partir desse convite de Jesus, percebemos que a palavra de Deus, o Evangelho que temos ouvido e as demais leituras, não descrevem apenas acontecimentos que ocorrerão no fim de tudo, na volta gloriosa do Filho do Homem, mas também se trata de acontecimentos próximos a nós. Vós também, quando virdes acontecer essas coisas, ficais sabendo que o reino de Deus está perto. Em verdade eu vos digo, tudo isso vai acontecer antes que passe esta geração. A palavra de Deus, ela lida a todo instante com essas duas realidades: o fim e a proximidade a nós. A palavra narra o fim dos tempos, mas também ela é para ser escutada na proximidade e na realidade da nossa vida. A todo instante, quando ouvimos a palavra de Deus, especialmente esta que diz sobre os últimos acontecimentos, precisamos associar a estes dois aspectos: o fim último de tudo, mas também o nosso, a nossa finitude, né? Cada um, portanto, é chamado a deixar que a palavra de Deus leia o livro de sua própria vida. A palavra de Deus precisa ler o livro de nossa própria vida. A palavra vai purificando o nosso olhar. E é exatamente para este olhar que Jesus nos convida a todos: adquirirmos um olhar contemplativo sobre a realidade da vida. O cristão é ungido pelo Espírito Santo no dia do seu batismo e é também confirmado no dia do sacramento de sua crisma. Portanto, o cristão é profeta. Significa que tem a unção do Espírito Santo para a profecia. Todos nós, a partir do Espírito Santo, somos capacitados, ou pelo menos temos a predisposição ao olhar contemplativo, ao olhar da profecia, que nos permite ler os sinais dos tempos e ir percebendo como a providência de Deus vai agindo e o que Deus vai falando por meio dos acontecimentos da história. O Senhor continua a falar com seu povo, o Senhor continua a conduzir o seu povo, e nós não podemos passar pelos acontecimentos da vida como se eles estivessem desligados da mão providencial de Deus. Mas atrás de tudo está a mão da providência divina. É preciso esse olhar contemplativo para ir percebendo o que Deus vai nos falando, vai nos mostrando por meio dos acontecimentos da história. E o olhar através do qual nós enxergamos esses acontecimentos é um olhar purificado pela palavra, um olhar que se deixa conduzir por Deus, no qual nós somos chamados a colocar toda a nossa esperança, porque as palavras dele não passam. Um olhar de esperança, um olhar de ânimo, mas também um olhar de lucidez sobre os acontecimentos da história. Ultimamente,
e cada vez mais nós temos testemunhado que muito se fala sobre tudo. Há muito barulho sobre todos os acontecimentos e as pessoas têm opinião sobre tudo. Mas nós somos chamados a questionar até onde esse excesso de barulho e opinião sobre os acontecimentos traz alguma reflexão. As mídias são carregadas e carregadas de centenas e dezenas de comentários a respeito de acontecimentos, que muitas vezes refletem um barulho sem conteúdo nenhum. Muita fala, pouca reflexão. Muito comentário, pouca meditação, pouca oração, pouco silêncio. O olhar contemplativo pede de nós, irmãos e irmãs, o silêncio e a oração em primeiro lugar, diante dos acontecimentos da história. Só assim, com o coração voltado para Deus, é que nós vamos conseguir fazer uma leitura correta dos sinais dos tempos. E não ficarmos nos afundando em barulhos ensurdecedores que muitas vezes vão enchendo o mundo de pessimismo, vão enchendo o mundo de olhar negativo, né? Quantas coisas ruins essa proliferação de comentários e falas vão trazendo para dentro do nosso coração, para dentro das nossas casas. Por isso a palavra de Deus, ela purifica o nosso olhar e diz que antes de falar, temos que escutar. E só se escuta no silêncio. Escutar a Deus em primeiro lugar e deixar com que a nossa palavra seja uma ressonância da palavra de Deus e não simplesmente um vomitar sem reflexão, superficial, que vai trazendo lixo para o nosso coração, para o coração das pessoas ao nosso redor. Por isso peçamos de Deus esse olhar contemplativo, cheio de ânimo, de esperança, na certeza de que aqueles que caminham com Jesus, caminham rumo a esse bonito nascer do sol que é anunciado pelo Senhor no Evangelho. A sua vinda é como a chegada do verão, né? Aqueles que caminham com Jesus estão firmados nele, por isso não serão decepcionados e também por isso não se afundam no negativismo nem no pessimismo, mas se deixam levar pela esperança bonita de Jesus que vem ao nosso encontro e consuma essa vida que nós buscamos enquanto peregrinamos nesta terra. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.